Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos ler essa bem-aventurança e vamos trabalhar essa bem-aventurança na manhã de hoje. É a sexta bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todos juntos a uma só voz, com vigor, com disposição. Vamos fazer aqui a leitura em conjunto. Mateus 5, versículo 8. Todos juntos a uma só voz. Mateus 5, versículo 8. Abriram aí, meus irmãos? Abriram aí, minhas irmãs? Vamos lá, todo mundo junto, a uma só voz. Gostei, os irmãos falaram mesmo. Vamos lá, de novo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Muito bem, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, hoje a gente vai seguir considerando, conforme nós falamos, a nossa sexta bem-aventurança, conforme nós temos no ensino de Cristo em Mateus capítulo 5. E como palavra introdutória, eu queria fazer os seguintes destaques. Vamos iniciar. Existe, meus irmãos, existe, minhas irmãs, uma dúvida que marca a mente, que marca o coração de toda e qualquer pessoa, de todo e qualquer ser humano. E aí você fica a se perguntar: que dúvida é essa? Que interrogação é essa? Que de certa forma nos caracteriza enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Simples. Como um pecador ele pode ter comunhão com Deus Santo? Vocês já se fizeram a essa pergunta, ou já fizeram essa pergunta? Já se indagaram em relação a esse aspecto? A Bíblia diz que Deus é o quê? 3 vezes santo. A Bíblia diz que nós somos o quê? Pecadores. Na verdade, a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e os nossos pecados. E aqui você tem uma equação difícil de resolver. Qual é a equação difícil? De um lado, você é pecador, conforme nós falamos, estamos nessa situação espiritual. Por outro lado, como de fato é verdade, a Bíblia apresenta Deus como não qualquer Deus, mas um Deus 3 vezes santo. Então, como é que a gente tem comunhão com esse Deus? Como é que a gente desfruta da presença desse Deus em relação às nossas vidas? Será que nós já paramos para nos perguntar? Será que nós já paramos para nos indagar em relação a essa realidade? É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que a tentativa de resposta a esta pergunta, a tentativa de resposta a esta indagação, de certa forma, tem produzido as mais variadas religiões que nós encontramos no mundo. E são muitas, e são várias. Por quê? Dentro do seu íntimo, porque dentro do seu interior, o homem quer ter acesso ao espiritual, ter acesso ao divino. Mas como é que ele faz isso? Qual é o caminho que ele deve percorrer? Qual é a postura que ele deve tomar? Então, diante disso, surgem as religiões, mostrando essas formas, mostrando essas maneiras, através das quais o homem pode ter acesso a Deus, o homem pode ter comunhão com o Criador, o homem pode ter comunhão com o Senhor. É interessante porque nos tempos de Cristo, ou seja, nos tempos do nosso Salvador, os fariseus, os religiosos da época de Jesus Cristo, sugeriram uma resposta a essa pergunta, a essa indagação, ou seja, como o homem tem acesso a um Deus santo. E por isso, desde os tempos de Jesus Cristo, os escribas, em especial os fariseus, eles criaram, através de normas humanas, acrescentando coisas dentro da lei de Deus, formas, maneiras, meios, caminhos, para que o povo pudesse chegar a Deus, para que o povo pudesse chegar ao Senhor. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, conforme nós observamos, não só na história, mas também conforme nós observamos, até mesmo no ensinamento bíblico, essa tentativa, sugerida pelos fariseus, de dar acesso ao homem, ao Senhor, através de regras, através de normas, através de mandamentos humanos, ela se mostrou ineficiente, ela se mostrou ineficaz. Então, nós observamos que, ao invés de resolver esse dilema, ao invés de resolver esse problema, os fariseus aumentaram ainda mais a dificuldade, a barreira do homem ter acesso a Deus
através dessas normas, e as pessoas ficaram muito mais pesarosas, muito mais cansadas, com tantos princípios, com tantos mandamentos, que não tinham a capacidade de levar o homem a Deus, de levar o homem ao Senhor. E por isso, meus irmãos, e por isso, minhas irmãs, Cristo vem através do seu ministério. E através do seu ensinamento, a gente percebe a aceitação que as pessoas tiveram, pelo menos em parte, as palavras de Cristo, as suas doutrinas, aos seus ensinamentos. Por quê? Porque ele fez um caminho oposto. Ao invés de sobrecarregar as pessoas com normas, com mandamentos, com ordens, Cristo, muito pelo contrário, prometeu e assegurou alívio para as nossas almas. Foi por isso que lá em Mateus capítulo 11, e eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia nesse texto, Mateus capítulo 11, versículos 28 até o versículo número 30, Cristo faz uma declaração fantástica, uma das declarações mais fantásticas que nós temos na palavra de Deus, indo na contramão dessa tentativa dos escribas e fariseus de levar o homem a Deus através de preceitos humanos, através de mandamentos, que só aumentava o peso na consciência das pessoas, porque elas se viam incapazes de seguir e obedecer completamente aquilo ali. Olha só o que Cristo disse, Mateus 11, versículos 28 até o versículo 30. Ele falou: vinde a mim, veja, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Cristo fala essas palavras por causa disso, o peso dos mandamentos, o peso das ordenanças, o peso dos preceitos que os fariseus colocavam sobre as costas dos judeus, mostrando que através deles os homens podiam ter acesso a Deus, e a experiência mostrava completamente o contrário, completamente o contrário. Então quando Cristo diz isso, não, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se você me ter na sua vida, se você me ter como seu Salvador, então não é que as ordens, a obediência não será uma realidade, mas eu vou lhes ajudar a seguir o padrão de Deus, a seguir o padrão do Senhor. Então Cristo, ele prometeu alívio em relação às nossas consciências pesadas. Cristo, ele prometeu acesso à pessoa de Deus, acesso à pessoa do Senhor. Tanto é que ele disse que ele mesmo é o caminho que nos leva a Deus, ele mesmo é o caminho que nos leva ao Senhor. E dentro desse pensamento, ou seja, Cristo como acesso a Deus, Cristo como acesso ao Senhor, eu queria que nós parássemos nessa manhã de hoje e meditássemos um pouco na sexta bem-aventurança que nós temos diante de nós. Conforme nós lemos, que se expressa dessa forma: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Então, ao estudar essa sexta bem-aventurança, a gente deve ter primeiramente na nossa mente que ela é uma consequência natural da quarta bem-aventurança que nós estudamos há 15 dias, melhor dizendo, há 20 dias. Qual foi a quarta bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, quando você tem essa fome espiritual, quando você tem essa fome de agradar a Deus, quando você tem esse desejo de glorificar o nome do Senhor, Deus vai lhe satisfazer, lhe tornando uma pessoa misericordiosa e agora lhe tornando uma pessoa limpa de coração. É o resultado, é o resultado. Quando Deus lhe satisfaz com a sua justiça, quando Deus lhe satisfaz com a sua graça, você vai ser uma pessoa misericordiosa, conforme vimos semana passada. Você também vai ser uma pessoa limpa e limpa de coração. Então, por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, eu queria que nós nos detêssemos ao estudo dessa sexta bem-aventurança que nós temos diante de nós. Bem-aventurados os limpos de coração. E como é que a gente vai fazer? Qual vai ser o roteiro que a gente vai adotar? Quais serão os pontos que nós iremos trabalhar? Pelo menos três. Pelo menos três. O primeiro deles, a gente vai ver o que significa ser limpo de coração. Vai ser o primeiro momento do nosso estudo, vai ser o primeiro momento da nossa meditação. Em segundo lugar, a gente vai trabalhar como ser limpo de coração, como é que a gente adquire um coração limpo na nossa vida. E em terceiro lugar, a gente vai considerar os resultados de ter um coração limpo. Quais são as consequências?
Quais são os resultados de nós termos um coração limpo, conforme nós temos na palavra do Senhor? Então, esses 3 pontos, essas 3 divisões, a gente vai procurar trabalhar na manhã de hoje. Espero que dê tempo. Se não der, não tem problema. Semana que vem a gente segue. Mas é necessário a gente ter um certo grau de profundidade para que a gente possa ter um conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor. Ok, meus irmãos? Então, fiquem em conhecimento. Nós vamos trabalhar esses 3 pontos. O que significa ter um coração limpo? Como obter um coração limpo? Quais são os resultados de nós termos um coração limpo? Ok? Podemos seguir na sequência, já trabalhando o primeiro ponto, a partir de agora? Sim ou não? Muito bem, então vamos lá, vamos trabalhar. Em primeiro lugar, o que é que nós queríamos destacar? O que significa ser limpo de coração? O que é que significa essa 6ª bem-aventurança que nós temos diante de nós? O que será que Cristo queria nos ensinar? O que será que Cristo queria mostrar quando Ele disse, mais que felizes são os limpos de coração? O que seria, ou o que será que Cristo Ele quer nos ensinar? Primeiramente, meus irmãos, minhas irmãs, o que a gente precisa enxergar aqui nessa bem-aventurança é o valor, presta atenção nisso. O que nós precisamos enxergar primeiramente é o valor que Cristo dá aqui aos nossos corações. Observe que Ele não disse bem-aventurado aquelas pessoas que têm um bom conhecimento bíblico, bem-aventurado aquelas pessoas que têm um bom conhecimento espiritual. Eu não estou dizendo com isso que um bom conhecimento bíblico, eu não estou dizendo isso que um bom conhecimento espiritual não seja importante, não seja necessário nas nossas vidas. Até porque Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer de Deus, aprender de Deus não é algo negativo. Tanto é que nós estamos aqui na manhã de hoje com esse objetivo. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, ter o conhecimento pelo conhecimento e não envolver o nosso coração não serve de nada, absolutamente nada. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Então, o que nós observamos muitas vezes, e de certa forma é positivo, é o interesse das pessoas por estudar de Deus, se aprofundar na doutrina, ter um conhecimento bíblico de certa forma satisfatório. E essas coisas, repito, elas não são ruins, não são. Contudo, elas não são bastante, porque o conhecimento por si só não resolve o nosso problema. O conhecimento por si só não resolve a nossa dificuldade. Além do entendimento, nós devemos ter o quê? Um coração voltado para Deus, um coração voltado para o Senhor. Então, veja a importância que Cristo dá ao nosso coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Em segundo lugar, Cristo também não diz bem-aventurados os que têm um bom comportamento. Bem-aventurados os que têm um bom comportamento. E mais uma vez eu digo, não significa dizer que a gente deve desprezar o nosso comportamento. Não significa dizer que a gente deve desprezar uma boa conduta em nossas vidas. Não, muito pelo contrário. Até porque Deus exige isso de nós. Até porque Deus Ele requer isso de nós. Agora, ter uma conduta apenas pela conduta e não envolver o nosso coração é também um problema. É também uma dificuldade. E a gente vê que, de certa forma, é um tanto complexo essa questão espiritual, porque envolve muitas coisas, envolve muitos aspectos, e você deve ter todos na sua vida, não somente alguns em detrimento de outros. Não. Então, Cristo Ele disse, bem-aventurados os limpos de coração. E aí permanece a dúvida, e aí permanece a pergunta, o que significa essa bem-aventurança? O que significa essa qualidade que Cristo Ele coloca aqui diante de nós? Para podermos responder, irmãos e irmãs, a essa indagação, se faz necessário a gente fazer aqui um exercício para poder estudar o que significa a palavra coração na Bíblia, para poder estudar o que significa a palavra puro na Bíblia, e aí somando essas duas compreensões, podermos ter um entendimento mais concreto do que significa a bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração. Então, vamos procurar fazer esse exercício, vamos procurar trabalhar pela base. O que significa coração dentro de uma visão bíblica? O que significa ser limpo dentro de uma visão bíblica? E quando nós compreendermos essas duas coisas, entendermos o que Cristo está querendo nos ensinar.
o que Cristo está querendo nos mostrar através dessa sexta bem-aventurança. Então, vamos começar uma palavra coração. Vamos começar uma palavra coração. O que significa coração no sentido bíblico, meus irmãos? O que significa coração no sentido bíblico, minhas irmãs? Com certeza, não significa o órgão do nosso corpo responsável pelo bombeamento do nosso sangue. Coração na Bíblia não significa isso. O nosso coração tem essa função, biologicamente falando? Sim, mas biblicamente falando, coração não é isso. Coração não é isso. Dentro da visão bíblica, coração, meus irmãos, coração, minhas irmãs, é aquilo que a gente chama de centro da personalidade humana. Centro da pessoa humana. De onde parte nossos pensamentos, de onde parte nossas palavras, de onde parte as nossas ações. Então, quando a Bíblia fala de coração, quando a Bíblia fala acerca do coração, no caso, o coração do homem, ela está se referindo do centro, ela está se referindo ao centro da nossa personalidade, de onde parte palavras, de onde parte pensamentos, de onde parte as nossas ações. Em outras palavras, nós somos o que é o nosso coração. Nós somos o que é o nosso coração. Se o nosso coração for ruim, seremos ruins. Se o nosso coração for bom, seremos bons. Então, não tem como a gente fugir desse fato. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Somos o que é o nosso coração. Vamos ver alguns textos da palavra que nos mostra isso, que comprova esse fato que nós estamos falando. Coração na Bíblia significa o centro da personalidade humana. De onde saem pensamentos, de onde saem palavras, de onde saem ações. Abram aí, por favor, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. A gente até já citou esse versículo aqui na escola dominical, mas é bom frisá-lo, para que essa verdade possa ficar arraigada na nossa mente, no nosso coração, fixada na nossa mente, no nosso coração. Provérbios 4, 23. E aqui Salomão, ele define com clareza: somos o que é o nosso coração. Por isso a importância que Cristo dá ao coração. Tem gente que diz, né, que Deus não é açougueiro. Realmente não é, mas que Ele se interessa por aquilo que é o mais central da nossa vida. Isso sim, com toda certeza, com toda certeza. Então, olha só, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Veja o que Salomão diz, ó: sobretudo o que se deve guardar, de tudo que nós devemos guardar em nossa vida. Qual deve ser a nossa maior preocupação? Qual deve ser a nossa maior inquietação? Salomão complementa: guarda o quê? O coração. Por quê? Salomão completa: porque dele, ou seja, do coração, procedem o quê? As fontes da vida. É do nosso coração, meus irmãos. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa chega e tira a vida de outra, e às vezes você fica assim alarmado. A gente até teve um caso bem triste essa semana aqui nas Malvinas, né? Um irmão nosso em Cristo Jesus, ele era até presbítero da igreja presbiteriana aqui nas Malvinas, teve a sua vida ceifada no seu ambiente de trabalho. Estava ali querendo ganhar o pão, estava ali querendo ganhar o seu sustento. De repente chega uma pessoa e vai e tira a vida de uma pessoa dessa. Aí você se pressiona: por que isso aconteceu? Por causa do coração daquela pessoa, que é mau. Por causa do coração daquela pessoa, que é pervertido, e que ele já vai dentro daquela intenção, dentro do seu interior. Então, para fazer, meus irmãos, é a coisa mais rápida do mundo. Não quer nem desculpa, simplesmente faz. E depois quer arranjar justificativa. Por quê? Partiu do coração. Ele desejou isso, foi com esse intento, foi com esse objetivo, e simplesmente chegou e fez. Então, quando essas coisas acontecem, a gente fica tentando explicação, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Resposta: coração mau. Coração mau. Simples assim, entendeu? Então, quando a gente fala coisas indevidas, isso não acontece aleatoriamente. Isso acontece porque a gente já semeia essas coisas indevidas aonde?
no nosso coração. E aí, na medida que a gente se comunica, e aí, na medida que a gente fala, a gente vai botar para fora. Isso é o natural. Da mesma forma, os pensamentos. Quando nós temos pensamentos maus, contrários a Deus, isso não acontece aleatoriamente. Isso é porque a gente alimenta dentro do nosso coração esse desejo, essa vontade. Vai se refletir naquilo em que a gente pensa. Então, por essa razão, Salomão faz essa exortação. De tudo que a gente deve guardar, o que é que a gente deve guardar? O nosso coração, não esse órgão que bombeia o sangue, mas o nosso interior. Por quê? Porque é dele que procedem as fontes da vida. Ok? Vamos mais adiante. Provérbios, também no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, versículo número 7. Provérbios 23, versículo número 7. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Aqui eu vou pegar essa versão revista atualizada, que é a versão que a gente tem, mas eu vou fazer um destaque aqui dentro do conceito principal da palavra que não está nessa versão. Ao invés de traduzirmos a palavra alma aqui, a gente pode traduzir a palavra coração. Tanto faz, entendeu? Na nossa tradução aqui é alma, mas se vier essa palavra coração, era a mesma coisa, o sentido é o mesmo no hebraico, ok? É só para fazer esse destaque aqui, para a gente poder entender esse versículo. Então, o que é que Salomão fala? Provérbios 23, 7. Ele diz, porque como imagina em sua alma, ou como sente em seu coração, assim ele é. Ele te diz, como come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então somos o que é o nosso coração. Somos aquilo que a gente alimenta no nosso interior. Isso é natural. Isso é natural. Para fechar, abram aí, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. E mais uma vez aqui eu falo, as mazelas da nossa vida, as coisas erradas que a gente faz como ser humano, tem uma origem, meus irmãos. Tem uma origem, minhas irmãs. Qual é a origem? Nosso coração. Nosso coração, nosso interior. De onde parte? Pensamentos, palavras e ações. Mateus 15, versículo 17. Desculpem, versículo 19. Mateus 15, versículo 19. Eu vou ler o 18 e o 19 para entender melhor. Certo? Então, o que Cristo diz aqui, Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias. Fechando, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, de onde vem, meus irmãos? De onde vem, minhas irmãs, as mazelas da nossa vida? Do nosso coração. Tudo aquilo que a gente faz de bom, tudo aquilo que a gente faz de ruim, tem uma origem, o nosso coração. Pois não, Francilda? Isso, a boca fala que o coração está cheio. Está cheio, está cheio. É por isso, né, que o nosso maior desafio é trabalhar o nosso coração. Veja, por exemplo, os nossos filhos. Às vezes a gente erra muito na educação dos nossos filhos. A gente erra muito na educação dos nossos filhos? Sim, erra. Eu mudei muito meu pensamento depois que eu vi um livro chamado Pastoreando o Coração das Crianças, Ted Tripp. Muito bom, ele é um clássico para você poder, como pai e como mãe, desenvolver bem a sua tarefa. E o que Ted Tripp ele fala nesse livro é justamente isso. Se a gente quiser ter os nossos filhos no caminho do Senhor, se a gente quiser ter os nossos filhos no caminho de Deus, não procure corrigir apenas os seus comportamentos externos, procure pastorear o seu coração. Então, quando uma criança faz coisa errada, quando a criança faz traquinagem, você se preocupar apenas com o fator externo, você vai resolver o problema momentaneamente, mas o cerne do problema está ali ainda, não resolveu. Então você tem que trabalhar primeiramente o quê? O coração dela. O que é que faz ela agir daquela forma?
O que é que faz ela agir daquela maneira? E aí poder trabalhar o coração dela, porque o que ela faz é reflexo daquilo que ela é. Então, é nisso que a psicologia não resolve, é nisso que os conceitos filosóficos e educacionais não conseguem, porque querem dar apenas uma arrumação externa ao comportamento das crianças. E a Bíblia diz: não, a gente tem que ir mais embaixo. A gente tem que ir para onde? Para o coração. Eu falo aqui em relação às crianças apenas para um exemplo, mas isso serve também para nós, meus irmãos. Isso serve também para nós, minhas irmãs. O nosso maior problema é o nosso coração. O nosso maior problema é o nosso coração. Não sei se vocês já ouviram, não sei se vocês já escutaram, mas tem um ditado popular que diz que, mais ou menos assim, o contexto é que faz a pessoa, né? Somos aquilo que é o nosso contexto. Eu queria aqui organizar, porque eu me lembrei desse ditado popular agora, né? Que diz mais ou menos que o homem não é ruim, o meu é que faz ele ser ruim. Quem aqui não já ouviu, né? Quem aqui não já escutou? Aí eu lhes pergunto: o Éden era um lugar ruim antes de Adão pecar? E por que teve pecado lá? Coração. Então você pode pegar a pessoa, meu irmão, pode pegar a pessoa, minha irmã, e botar no lugar melhor que tem nesse mundo, num paraíso. Se ela não ajeitar o coração, ela vai destruir o paraíso. Ela vai destruir o paraíso. Então, a necessidade que a gente tem de fazer o quê? Trabalhar o nosso interior, trabalhar o nosso coração. E veja aqui a ênfase que Cristo dá ao coração. Ele não trabalha apenas o intelecto, ele não trabalha o comportamento, mas ele trabalha aquilo que nós somos interiormente. E ele foi muito claro aqui nessa passagem de Mateus 15:19. Homicídios, adultérios, furtos, tudo que não presta sai de onde? Do coração. Só uma observação aqui, né? Cristo aqui, ele não estava desfazendo de leis sanitárias, né? E as pessoas às vezes pegam uma passagem como essa aqui fora do contexto, aí Cristo está dizendo aí que a gente não precisa lavar as mãos, a gente pode ser imundo. Não é isso não, gente. A questão é o contexto. Ele aqui está rebatendo os escribas e fariseus, que eram extremamente externalistas e que queriam de todo jeito: não, tem que lavar as mãos, tem que lavar as mãos. Sim, tem, mas se preocupava com lavar as mãos e o coração podre. Era um esgoto aberto o coração deles. Mas eles: não, é o externo, é a ação, entendeu? Aí Cristo disse: não é assim, não é assim. Então, não é que aqui ele esteja apoiando que a gente seja relaxado com a nossa higiene, não. Dentro do contexto, a situação aqui é que os escribas e fariseus davam uma ênfase exagerada, uma ênfase exacerbada aos rituais externos e esquecido o principal. Qual era o principal? Coração, gente. Então, a fonte dos nossos problemas é o nosso coração. Domine o seu coração e você vai dominar a sua vida. Domine o seu coração e você vai dominar a sua vida. Me veio à mente aqui o exemplo de José do Egito. O exemplo de José do Egito. Estava ali, sendo sediado pela mulher de seu patrão. Ninguém estava vendo. Então, em termos de externalidade, era a situação perfeita. Para quê? Para ele satisfazer a sua carne e enveredar no caminho do pecado. Mas o que aconteceu? Ele teve consciência de que estava na presença de Deus. Por quê? O seu coração era íntegro na presença do Senhor. Estava somente ele e a mulher de Potifar. E o que foi que ele disse? Não. Entendeu? Tinha todas as oportunidades. Ninguém estava vendo. Mas é aquela questão. Somos o que é o nosso coração. Somos o que é o nosso coração. Se o coração dele tivesse pervertido, ele podia não estar em oculto, iria fazer aquele pecado, iria cometer aquela transgressão, mais ou menos como aconteceu com Davi depois, entendeu? Que chama a mulher, manda chamar a mulher do próximo e comete adultério, no conhecimento pelo menos dos seus assessores. Por quê? Somos o que é o nosso coração. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, um cuidado grande que a gente deve ter. Se a gente deve ter cuidado com o nosso coração físico, e aí a gente tem que ter determinados cuidados cardiológicos, quanto à alimentação, a pressão arterial e tudo mais, muito mais a gente deve ter em relação ao nosso coração no sentido espiritual, ou seja, o nosso interior. Ok? Deu para entender agora o que significa coração numa perspectiva bíblica? Sim ou não? Muito bem. Diga, Diego, por favor. Pois não. Qual passagem? De Mateus 15? Sim, diga.
Exatamente. Qual é esse algo a mais? O que nós somos dentro de nós mesmos, que alimenta os nossos pensamentos. Então, se o meu coração, ele não é salvo, ele não é transformado, e ele é posto nas coisas que são aqui do mundo, de que meu pensamento vai se alimentar? Das coisas que são do mundo. O que é que a minha boca vai falar? As coisas que são do mundo. Como é que eu vou agir? Com as coisas que são do mundo. Porque o que determina o que nós pensamos é aquilo que está dentro do nosso interior, o nosso coração, seja para bom, seja para ruim. Percebeu essa ênfase que Cristo dá? Então, por isso, meus irmãos, a gente tem que estar sempre consultando o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração? Está posto em Deus? Posto no Senhor? Não está? E às vezes, meus irmãos, presta atenção nisso, às vezes a nossa religiosidade, eu não estou dizendo que a religião em si é ruim, mas a religiosidade sem um coração, ela acaba nos tirando essa visão. Você se preocupa demais com as coisas externas e se esquece daquilo que tem dentro do seu coração. E como dizia o irmão lá em João Pessoa, a gente começa a fazer as coisas no automático, simplesmente por fazer, mas a gente não avalia o que é que está nos motivando a fazer ou deixar de fazer determinada coisa. Então, eu digo, isso é um exercício que dá trabalho? É, porque todo dia você tem que estar avaliando a sua vida. No mundo corrido desse que a gente vive, hein? Cheio de preocupação, cheio de inquietação, você parar um pouquinho, se fechar um pouco na sua vida, avaliar um pouco como é que está o seu coração. Eu pergunto aos irmãos, eu pergunto às irmãs, é ou não é complicado? A gente não tem tempo mais para fazer essas coisas, né? Aí, quando a gente menos percebe, a gente está fazendo coisas que não deveria fazer. Por quê? A gente não está trabalhando corretamente o nosso coração. Então, pensamento, palavras e ações partem dele. E Cristo aqui, ele nos ensina. Certo, Diego? Alguma coisa mais? Alguma coisa mais? Quem tinha levantado? Eita, quem foi a sequência agora? Eu me perdi todinho, entendeu? Vamos começar pela sequência aqui de Marisa aqui, porque vai na ordem. Vá, Marisa. Pois não. Isso. Exatamente. Isso é interessante. Foi aquilo que eu falei, né? As pessoas sempre partem do pressuposto que o meu faz um homem. Não. Se o meu fizesse o homem, o pecado tinha entrado no jardim do Éden? Não tinha pecado lá. A Bíblia diz que Deus fez tudo bom. Exatamente. Aí, pronto. Exatamente. Outro exemplo. O pecado aconteceu no mundo físico, no jardim do Éden, não foi? Gênesis capítulo 3. Foi ou não foi? Mas o pecado que aconteceu no jardim do Éden, de certa forma já tinha sido resultado de um pecado que aconteceu no mundo espiritual. Com quem? Que era um anjo no mundo angelical, meus irmãos. No mundo imaterial, não tinha nem matéria. Coisas assim, ó, tangíveis. Era a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos. Aí teve um que se rebelou, não, eu quero ser igual a Deus. Aí teve uma parte deles, eu também quero seguir o mesmo caminho, entendeu? Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente explica isso? É o meio que faz o homem ruim? Então, é como Marisa diz, essa questão da política, né? Que a gente gosta de arranjar justificativas, né? Não, porque deu poder para ele. Não, ele é mau, entendeu? E ele está apenas potencializando a maldade do coração. Por quê? Ele agora tem mais recursos, a depender do cargo que ele desempenha, né? Ele vai ter mais recursos de fazer, mas já está lá no seu coraçãozinho. Se não for num cargo importante, vai ser no ambiente de trabalho. Se não for no ambiente de trabalho, vai ser dentro do ciclo familiar. Eu não sei onde vai ser, mas vai ser onde ele estiver, numa proporção ou outra. Então, qual é o nosso problema? O nosso coração. Muito bem, Marisa, muito bem. Algo mais? Quem foi mais que levantou? Foi uma sequência aqui de mão levantada. Diga aqui, seu Inácio. Pois não. Pois não. Que irmão? Sim, sim, entendi.
Eu não escutei, seu Inácio. Fala só um pouquinho mais alto. De ter reagido? Aí eu vejo mais como imprudência. Se você não tem os meios de fazer uma reação, não sente... Não. A fome feita de justiça ali é no sentido espiritual, entendeu? É no sentido espiritual. O que o mandamento diz é que a gente deve preservar a vida. Se você vê que tem condições de você preservar a sua vida, por exemplo, você sabe que vai morrer, então lute por a sua vida. Já está perdido mesmo, entendeu? Agora, se você não tem condições de fazer isso, não se arrisque não, que é imprudência. Você termina perdendo sua vida por coisa que não vale a pena. Então esse é o problema muitas vezes, entendeu? Agora, se não tem recurso, não tem outra forma, lute. Já está perdido mesmo, então vá fazer o que você pode fazer, ok? Então a fome de ser justiça é no sentido espiritual. Aí talvez tenha sido. Isso. Exatamente. Exatamente. Certo? Muito bem. Quem mais? Pedro. Isso, Adão. Isso, ótimo. Isso. Exatamente. O nosso ser, né? O centro do nosso ser. Essa ilustração que você fez, Pedro, fazendo essa ligação com Cristo, eu achei formidável. Porque, veja, Cristo estava sozinho no deserto com Satanás, mas ele resistiu às tentações. Adão estava no paraíso. Todo dia ele tinha o privilégio de experimentar a comunhão com o Senhor na viração do dia. Pecou. Então, a questão não é onde estamos. A questão é quem nós somos. Essa que é a questão. E quem nós somos? O nosso coração. Somos o que é o nosso coração. Fantástica essa ilustração, entendeu? Fantástica. Mostra bem que o grande peso da nossa vida, para onde vai o nosso corpo, para onde vai as nossas ações, depende primeiramente do nosso coração. Exatamente. O ditado popular que as pessoas falam, somente, Francisco, eu me lembrei, é que o meio corrompe o homem. Não é esse ditado popular, né? O meio é que corrompe o homem. Não, o homem é corrompido por natureza e ele corrompe o meio. Exatamente. Com quem? Exato. Se o nosso coração é bom, a gente não vai procurar as más companhias. A gente não vai querer alimentar o nosso coração, que já é complicado de dominar o bichinho, porque o bichinho é indomável, entendeu? Só aumenta a graça. E aí você não vai potencializar esse problema que a gente já tem, se juntando com aquelas pessoas que não vão nos auxiliar. Exatamente. Então, quando você anda com quem não presta, é porque a indicação do seu coração já é isso. Exatamente. Certo? Francilda, agora. Sim, coração puro. Depende do coração. Isso.
Isso, exatamente. O nosso coração define o nosso caráter. Isso. 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 Exatamente. Isso. Isso. Exatamente. Exatamente. O caráter já estava formado. Isso. Exatamente. Isso. Exatamente, exatamente. Porque o nosso caráter é quem nós somos. Os nossos gostos, as nossas ações. Então, o nosso caráter, ele está sendo formado. Agora, dentro desse processo de formação que a gente está passando, a gente já sabe que a nossa natureza já foi transformada. Por isso que o nosso caráter, ele pode ser um caráter cristão. Ele é imperfeito e falho? Sim, ele é. Ninguém prega aqui o perfeccionismo, jamais. Agora, mesmo dentro dessa imperfeição, a gente já observa a diferença do nosso caráter por aquilo que nós somos. Porque o que está em nós, que é o Espírito Santo, vai definindo quem nós somos, e o que é o nosso coração, automaticamente vai moldando o nosso caráter. Então, quanto mais a gente se desenvolve nesse processo, mais o nosso caráter se assemelhará ao caráter que é o caráter perfeito. Entendeu? Ele é o nosso parâmetro, e a gente está aqui, olhando e buscando, sabendo que aqui na terra a gente nunca vai alcançar, mas mais cedo ou mais tarde, na eternidade, ele vai se consumar. Então o que é que a gente faz? Vamos seguir. Entendeu? Então, define realmente nosso caráter. Ok, meus irmãos? Deu para dar uma aprofundada agora, no sentido do coração? Acho que agora deu, não foi? Agora deu, né? Mas aí você vê que a bem-aventurança, ela é formada por duas palavras. Bem-aventurados os limpos de coração. E a palavra limpos? O que é que ela significa? O que é a palavra limpo aqui? Ela diz respeito a quê? A palavra limpo aqui, ela tem um significado bem interessante, porque ela aponta para dois aspectos. É daquelas palavras que tem um significado bem profundo. E ela aponta pelo menos para duas coisas. A primeira delas, a palavra limpo aqui indica aquilo que é livre de imundície. Limpo aqui indica aquilo que é livre de imundície. Mas não só isso. Limpo aqui indica aquilo que é purificado. Mas não só isso. Em segundo lugar, a palavra limpo aqui significa aquilo que é sincero, significa aquilo que é genuíno, significa aquilo que é verdadeiro. Veja como é profunda essa palavra. É você estar livre da imundície e você proceder de maneira sincera, de maneira genuína, de maneira verdadeira. A palavra limpos aqui envolve tudo isso. E aí quando você soma esse significado ao significado de coração, que nós acabamos de ver, qual é a definição que a gente tem aqui? Ser limpo de coração, meus irmãos, ser limpo de coração, minhas irmãs, é possuir o desejo sincero de amar e viver para a glória de Deus em todo o nosso ser. Pode pegar essa definição aqui. Ser limpo de coração, quando você considera o significado dessas duas palavras, significa possuir, significa ter o desejo de amar e viver para a glória de Deus em todo o nosso ser, envolvendo pensamentos, palavras e ações. É viver para amar a Deus, é viver para a glória de Deus
em todo o nosso ser, em toda a nossa vida aqui na terra. Então, quando Cristo disse, bem-aventurados os limpos de coração, ele estava dizendo justamente isso. Bem-aventuradas aquelas pessoas que possuem um amor sincero, um amor verdadeiro a Deus, um desejo intenso de viver para a sua glória em todos os aspectos da sua vida, através de todo o seu ser, através de toda a sua personalidade. Isso é que é ser limpo de coração. E é interessante, irmãos, minhas irmãs, porque quando você olha para o próprio Cristo, você encontra um exemplo ou o exemplo perfeito de alguém que era limpo de coração dentro desses termos: desejo de viver e glorificar a Deus através de todo o seu ser. Veja o que ele fala em João, capítulo 4, versículo 34. Palavras do próprio Jesus. E veja como ele se autodefine aqui, o seu comportamento, a sua atitude. João 4, 34. Eu vou ler, mas vocês abram aí para acompanhar, por favor. João 4, 34. E, meus irmãos, estou achando que hoje a gente não vai sair só do primeiro ponto, viu? Semana que vem a gente completa o restante. João 4, 34. Olha só o que Cristo fala aqui. Vocês abriram aí, todo mundo? Exemplo de uma pessoa limpa de coração, que possui o desejo de amar a Deus, glorificar a Deus em todo o seu ser. Por que eu digo isso? Olha só como Cristo se expressa aqui nessa passagem. João 4, 34. João 4, 34. Então diz o seguinte, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é que a comida é para nós, meus irmãos? A aula de interpretação bíblica da última quinta-feira, nesse contexto aqui específico, é aquilo que a gente se satisfaz, né? A ideia da palavra comer aqui é nesse sentido, de algo que nos satisfaz. Então, Cristo se satisfazia como? Em fazer a vontade de Deus e em realizar a sua obra, em viver para a glória de Deus. E ele fez isso de maneira perfeita, não errou jamais. Por um segundo na sua vida ele não errou. Ele cumpriu cabalmente, integralmente, durante toda a sua existência, esse objetivo de vida. Então, a gente pode ver que ele, Cristo, de fato é um exemplo de uma pessoa limpa de coração. A sua postura, o seu comportamento foi fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus em tudo, absolutamente em tudo na sua vida, mesmo que isso culminasse na sua morte, como aconteceu depois, para que assim, através dela, ele pudesse consumar o plano de salvação do Senhor. Então, na sexta bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, a gente percebe que está em jogo aqui aquilo que se passa no nosso interior e se manifesta em nossa vida. Viver para agradar, viver para amar a Deus acima de qualquer coisa. Ser limpo de coração é justamente isso. E é interessante, porque quando você lê alguns textos da palavra, você percebe justamente isso, essa expressão, limpo de coração, indicando esse fato. Que fato? Viver para amar a Deus, viver para glorificar a Deus, viver para glorificar ao Senhor. Abram, por favor, aí, Salmo 24. Eu estou já terminando, viu? Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 e 4. Esse texto aqui, meus irmãos, ele é um texto fantástico. Salmo 24, versículos 3 e 4. Salmo de Davi. 24, 3 e 4. Vocês abriram aí? Olha só o que diz aqui a palavra. Todos abriram? Diz o seguinte, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui são perguntas que são feitas, demonstrando aquela pessoa que vai ter comunhão com Deus. Subir ao monte do Senhor aqui significa ter comunhão com Deus, estar em contato com o Senhor. Então, qual é o perfil dessa pessoa? Quais são as suas posturas? Quais são as suas qualidades? Quais são as suas características? A partir do versículo 4, o próprio salmista ele vai responder.
E eu vou chamar a atenção apenas do versículo 4, porque está ligado à nossa lição. Ele diz, o que é limpo de mãos e o que mais? Eita, o que Cristo falou lá na frente. Está vendo aí? Estão lembrados da bem-aventurança? Bem-aventurados os limpos de coração, porque farão o quê? Verão se encaixa diretamente com isso aqui. Está vendo aí como a palavra de Deus é? Está vendo aí? Aí ele segue, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Está vendo, meus irmãos, que quando Cristo trabalha essa questão do nosso interior, não é uma coisa nova. Era uma coisa que já havia sido trabalhada no Antigo Testamento. Agora, infelizmente, os escribas e fariseus corromperam e colocaram tradição, mandamentos humanos, deturparam completamente o ensinamento de Deus, que já apregoava a necessidade da gente trabalhar o quê? O nosso interior. Aqui você vê Davi falando isso 1000 anos antes de Cristo vir. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo vir, então já se falava isso: limpeza de coração, limpeza de coração, limpeza de coração. Um pouco mais adiante, 2 Timóteo 2,22. 2 Timóteo 2,22. Eu vou encerrar nesse primeiro ponto por hoje, por causa do horário, e vou encerrar com esse texto aqui, certo? 2 Timóteo 2,22. Porque os dois pontos são longos e vai ficar muito apertado para a gente ver hoje. 2 Timóteo 2,22. Paulo aqui está dando um conselho a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, lá na igreja de Éfeso, ele devia ter por volta de 30 anos, 33. Aí você diz, jovem pastor? Sim, porque nos tempos antigos, você alcançava a juventude nessa etapa, entre 30 e 33 anos. Foi por isso que Cristo começou o ministério com quantos anos? 30. É diferente de hoje. Você alcança a maioridade a partir dos 18. Então naquele tempo era um pouco depois, certo? Então Paulo está falando para um jovem pastor aqui, por volta de 30, 33 anos. E qual o conselho que Paulo dá a esse jovem pastor? Olha só, versículo 22. Olha só. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, veja, de que? De coração puro fazem o quê? Invoca ao Senhor. Coração puro. Coração puro. Então, a exortação de Paulo é essa: Timóteo, foge das paixões da mocidade. Ao invés disso, Timóteo, tenha uma postura justa, tenha confiança, tenha amor, tenha paz, para que você se junte com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. De coração puro, por quê? Viviam para a glória de Deus, viviam para amar a Deus, e por isso se comportavam dessa forma, com justiça, fé, amor e também com paz. Então, mais uma vez, você observa aqui, coração limpo, coração puro, sendo ensinado na Bíblia. Ok, meus irmãos? Ok? Deu para pegar as informações na manhã de hoje? Ou foi muita informação? Não? Deu para pegar? Então depois revisem, né, no YouTube a aula, porque fica melhor. Eu vi até algumas pessoas escrevendo. Caso vocês queiram, que eu sempre faço isso, todo o material está digitado, as apostilas estão feitas, é só você me pedir que eu repasso, e aí você tem acesso a cada uma das aulas na sua íntegra, ok? Então, hoje a gente vai parar por aqui, e o que foi que a gente viu hoje? Dos 3 pontos que eu havia proposto para vocês, vimos o primeiro, o que significa ser limpo de coração. Então trabalhamos o significado da palavra coração, trabalhamos o significado da palavra limpo ou puro, e nós entendemos o que na manhã de hoje? Que a pessoa que é limpa de coração, a pessoa que ela segue nessa bem-aventurança, é aquela pessoa que tem o desejo, que tem a vontade de amar a Deus, de viver para a glória de Deus, em todo o seu ser, em toda a sua pessoa, e nisto consiste a 6ª bem-aventurança ensinada por Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, semana que vem, a gente vai considerar quais são os passos que nós devemos dar para alcançarmos coração limpo, e, em segundo lugar, a gente vai ver quais são os resultados de uma pessoa que tem um coração limpo. O que é que vai acontecer com ela agora e no futuro? O que? Semana que vem, se Deus quiser, a gente vê.
ok? Então, como aplicação final, o que é que fica para nós? Aquilo que nós falamos ao longo da nossa aula. Tenhamos, meus irmãos, tenhamos, minhas irmãs, cuidado com o que nós alimentamos o nosso coração. Cuide de seu coração, físico e também espiritual. Cuide dele, avalie, prescruta o seu coração, examine a você mesmo, veja quais são as suas intenções, as suas motivações, analise sob o crivo das Escrituras Sagradas. Aquilo que for aprovado pelas Escrituras, clame a Deus para que Ele possa lhe fazer perseverar cada vez mais. Aquilo que porventura as Escrituras elas refutarem, elas contestarem, então o que é que você deve fazer? Confesse isso a Deus, clame pelo seu perdão, clame pela sua misericórdia e volte-se para o caminho do Senhor, para que assim o seu coração ele seja trabalhado na pureza, na santidade, no temor, e você possa se enquadrar ao que Cristo ensina aqui na sexta bem-aventurança. Tá ok, meus irmãos? Tudo certo, tudo entendido por hoje? Sim ou não? Sim ou não? Melhorou. Ok. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra no nosso coração e que nos faça cada vez mais ter corações limpos e puros, para que assim a gente possa viver e viver na sua presença. Amém.